Olá, meu nome é Igor e você está no canal Aprendiz de Al. Peço aos irmãos que não levem em consideração que eu estou embaixo de um ventilador aqui e o som pode não estar tão bom assim. O motivo desse vídeo é uma passagem que me saltou aos olhos, que está em Marcos, e acredito que vai ser de edificação, especialmente para aqueles que não concordam com o que eu vou dizer. Então vamos lá. Lembrando que eu não estou buscando polêmica. Na verdade, o meu objetivo é trazer esclarecimento com base em algo que eu percebi e nunca tinha percebido nessa passagem. Então quero partilhar isso com os irmãos, ok? Então, Marcos, capítulo 1, versículo 2 diz assim: conforme está escrito no profeta Isaías: eis que eu envio o meu mensageiro diante de ti. Nesse caso aqui é Ial falando que vai enviar Elhana Batista, né? Eis que eu envio o meu mensageiro diante de ti. Diante de quem? Diante de Yahshua, a fim de preparar o teu caminho, preparar o caminho de Yahshua. Voz do que clama no deserto. Isso é Ial falando, ok? Preparai o caminho, aqui na Bíblia de Jerusalém está do Senhor, mas a gente sabe que é do rei, ok? Que é Yahshua. Tornai retas suas veredas. E aqui começa o questionamento. Como assim tornar retas suas veredas? É óbvio que não está falando do proceder de Yahshua, mas sim do caminho que há de ser preparado. E que caminho é esse? Bom, se a gente perguntar como que Elhana Batista, né, fez essa retificação das veredas, como que ele fez? Como que ele tornou reta as veredas daquele que viria depois dele? O que ele estava fazendo, né? Então a própria palavra aqui vai, né, a escritura ela vai trazer a resposta. João Batista, né, e Elhana Batista, versículo 4, esteve no deserto proclamando um batismo, imersão, de arrependimento para a remissão dos pecados. Vamos continuar. E iam até ele toda a região da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém, presta atenção, e eram batizados, ou seja, imergidos por ele no Rio Jordão, confessando seus pecados. Primeira pergunta que eu vou fazer aqui: essa confissão de pecados aqui, ela não deveria ser feita ao sacerdote? Porque o cerne, na verdade, do estudo aqui é que existem muitos irmãos afirmando que a imersão nas águas seria da lei, ok? Eu sei que na lei existe mandamentos para que a pessoa, caso tenha cometido certos tipos de pecado, se lavasse para que no fim da tarde fosse achado limpo, né? Mas era um banho que a própria pessoa tomava, né? Enfim. Então, você observa que havia uma confissão de pecados que eles faziam, né? Eventualmente era pública essa confissão, ao que tudo indica, tá? Era uma confissão pública, se não pública ao próprio João Batista. Ele não era, né, sumo sacerdote, apesar de ser filho, né? E talvez isso, né, tenha aí sua conotação legal, né, dele ser um filho de um sacerdote, né? Em relação legal que eu falo em relação à lei, né, de Moisés, por assim dizer, né? E
ele estava preparando o caminho do Salvador ao proclamar, né, um batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Então, ele estava preparando o coração das pessoas, o entendimento das pessoas, né, inclusive para a nova aliança. Eu vejo aqui a manifestação de algo que o Criador queria que permanecesse para a nova aliança, tá? Mas, vamos dizer, isso é um ponto de vista meu a princípio, ok, tudo bem. E as pessoas de Jerusalém, ou seja, Jerusalém onde ficava o templo, onde estava lá o sumo sacerdote, onde tinha, né, os sacrifícios e tal, e as pessoas estavam vindo inclusive de Jerusalém para confessar os seus pecados e serem imergidas. Só que aqui não diz que era um banho como um banho cotidiano, digamos assim, como era esse que eu citei anteriormente lá da lei. Era um banho como um banho, uma imersão simbólica, assim como a ceia é simbólica e foi instituída pelo nosso Salvador. É um ato simbólico, tá? Então vamos continuar. E aí vem dizer aqui como é que era o proceder, né, a abnegação de João Batista, de Elrana Batista. João se vestia de pelos de camelo e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. Isso aqui vem dizer, na verdade, que ele tinha uma vida bastante abnegada, né, no sentido, inclusive, de não comer o que não devia, né, enfim, como porco, etc. Isso segundo a lei, tá? Não estou falando que comer porco é pecado, não, tá? Nem estou dizendo que é nem que não é, não entro nesse mérito. E proclamava: depois de mim vem aquele que é mais forte do que eu. Quer dizer, ele estava fazendo esse ato simbólico junto ao povo, né? Inclusive questionando, né, certas pessoas, por que vocês estão aqui querendo escapar da ira, né? Alguns que não tinham frutos de arrependimento, ele ensinava quais os frutos de arrependimento em ações, né? Não só um arrependimento ali de confissão na hora, mas mudar o proceder para fazer um conserto ali entre o ser humano, digamos assim, né, e o Criador, né, para que o ser humano, as pessoas estivessem preparadas para quem viria, Yahshua. Então vamos lá. João se vestia de pelos de camelo e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. E proclamava: depois de mim vem aquele que é mais forte do que eu, de quem não sou digno de, abaixando-me, desatar a correia das sandálias. Eu vos batizei, aqui está com água na Bíblia de Jerusalém, mas na Almeida ali tem umzinho e diz que pode ser com ou em. Então a gente entende melhor, porque eu vos imergi em água, né? Não é batizei com água. Esse batizei com água aqui tem a questão, né, de outras formas de batismo que não são a original ali, imersão. Eu vos imergi em água. Ele, porém, vos imergirá no Espírito, tá? Ele, porém, vos imergirá no Espírito, aqui está Espírito Santo, tá? Ele, porém, vos imergirá no Espírito de Al, ok? Então, ele aqui, na verdade, ele não está dizendo, isso aqui, na verdade, se a gente for, né, ir mais além, digamos assim, ele não está dizendo que ele está ali batizando com água, imergindo em água, e que quando o Mashiach chegar, né, o Mashiach vai anular a imersão com água, né? Fala que o Mashiach não vai imergir em água, e realmente o Mashiach, segundo Mateus, Marcos e Lucas, realmente ele não imergiu ninguém em água, né? Não imergiu ninguém em água. A imersão dele era outra, a imersão dele era no Espírito do Criador, né? A imersão dele era diferente, ok? Então, o meu questionamento, na verdade, que é o entendimento especial aqui, é para aqueles que
né, acreditam. É um questionamento que, na verdade, não é para que você venha aqui brigar comigo nos comentários do vídeo, não é esse o objetivo, é para que você questione esse entendimento aqui, que é o seguinte: dizem, né, alguns, né, que ensinam a palavra, alguns irmãos que ensinam a palavra, dizem que esse batismo de João é da lei. Aonde, gente, que está na lei isso aqui? Se batizar para remissão de pecados, né? Um batismo único que não era constante, né? Que não era para limpeza de qualquer tipo de imundícia, alguma coisa até o fim da tarde, era um batismo simbólico mesmo, né? Para remissão de pecados, a pessoa ia lá, confessava. Eu não sei se essas pessoas fizeram, talvez sim, tenham feito lá o sacrifício do animal e depois, talvez não, aí realmente não existe uma referência. A única referência que nós temos é que quando o Salvador curava, ele mandava, ó, vai lá e faz o sacrifício, vai lá e faz o sacrifício, entende? Mas isso aqui, na verdade, é uma preparação para a cabeça, na verdade, para o entendimento do povo, estar preparado, né, para a chegada do Mashiach, para que as pessoas estivessem em arrependimento, né, e consagração, separação, né, purificação, né, as pessoas estivessem realmente preparadas para o Salvador, né. E como a antiga lei estava para caducar, por assim dizer, e uma nova aliança, né? Não é dizer que a lei fosse anulada, digamos assim, mas viria uma aliança superior, né? A aliança definitiva, a aliança que resolve o problema dos sacrifícios e tal, que é a aliança do Cordeiro. Essa aliança estava por vir. Então, isso aqui foi uma preparação, né? Para que essa aliança viesse. Então, como essa aliança estava para caducar, né, independente das pessoas ir lá no templo fazer sacrifício ou não, levar, né, o sacrifício, o próprio Salvador questionou, né, os fariseus, né, então, vocês me dizem o quê? O batismo de João Batista era do céu ou não era do céu? E eles entendiam que era do céu, eles só não queriam dizer, mas quando você lê o texto, eles entendiam que era do céu o batismo, né? Então é isso, foi uma preparação que, na verdade, né, quando você vê o próprio proceder apostólico, eu vou deixar alguns textos aqui em relação ao batismo no nome de Yahshua, né, por parte dos apóstolos, inclusive de Paulo, né, da imersão, né, foi um proceder que preparou as pessoas e que não tem nada a ver com a lei. Enfim, as pessoas dizem, o questionamento aqui é esse, né? Um questionamento não para mim, mas para você, que acredita que a imersão nas águas é um rudimento da lei. E não é. Onde que você vai descobrir aqui na Escritura que imersão nas águas, como o João Batista e a Joana Batista estava fazendo, é um rudimento da lei? Não, isso aqui não tem nada a ver com a lei, gente. Não tem nada a ver, com exceção da questão, né, daquela lavagem, mas aquela lavagem era uma lavagem cotidiana, era uma lavagem, né, comum, que a pessoa fazia, a mulher menstruou lá, levava, fazia o sacrifício lá dos pombinhos lá e tinha que se lavar, não sei o que e tal, né, enfim, tem toda uma legislação lá em relação a essa questão da purificação, né. Então não existe encaixe, e esse é o objetivo aqui do estudo, digamos assim, né, da leitura, né, não existe encaixe para afirmar que o batismo de João Batista era da lei, porque se fosse da lei, pensa bem, se fosse da lei, então os fariseus, os levitas, eles estavam fora da lei, então, entende? Da mesma forma que os sete batismos de Naamã, né? Naamã,
no Rio Jordão, aquilo não tem nada a ver com a lei, aquilo ali foi um milagre, né? Foi um ato, né, de fé, né? Um ato simbólico, né? E esses atos simbólicos eles têm a ver de ligar a terra com o céu, né? 7 vezes no Rio Jordão, né? E ele ficou curado. E aqui também é um ato simbólico. Você está batizando, né? Para o arrependimento, né? Proclamando o arrependimento, ó, venham, se batizem, sejam imergidos, né? É óbvio que ele tinha, né, o argumento dele para que as pessoas, né, fossem lavadas com água, né? E aí tem a questão do dilúvio, de como que a terra foi lavada com água, e nós também somos terra, somos argila, né? Somos pó da terra, né? O corpo humano é pó da terra, né? Então é isso. Ficou um pouquinho longo, né, o vídeo, mas também não sei se eu consegui me expressar de uma maneira clara, né? Mas primeiramente aqui, a maneira com que o caminho do Salvador estava sendo preparada era com o batismo, né, de arrependimento para a remissão dos pecados, ou seja, uma vida, uma proposição de vida de arrependimento, né, e de separação, né, uma mudança, né, já era é como se fosse um pré-evangelho, né, um pré-evangelho, o que ele estava fazendo ali, né. O evangelho é uma boa nova, né, do reino. Então ele estava pregando a boa nova da boa nova, que era a vinda do Machia, né. Então perdoe assim a simplicidade no falar, porque é só para ter um melhor entendimento, né? Então ele estava aqui preparando o caminho. Não tem como você me provar, eu acredito que é da lei o que ele está fazendo. Que batismo é rudimento da lei, isso é coisa da lei, isso é coisa da antiga aliança. Sim, eles estavam na antiga aliança, só que esse ato simbólico aqui, assim como o ato simbólico do Machia de né, dar uma ordenança de praticar a ceia, né, praticar, né, o partir do pão, né, e o tomar do vinho, né, ainda que ele estivesse na aliança antiga, não é um rudimento da aliança antiga, é algo novo, né? Então aqui já começa algo novo, né? Se a gente for entender, né, como o próprio irmão Romilson tratou, né, você tem aí uma mesa de 4 pés, né, como ele colocou. Então você tem aqui a imersão, você tem a ceia e você tem os outros pés que ele falou, né, que é oração e jejum, né, que não é o assunto desse vídeo aqui, mas você tem esses 4 pés aqui. Então observe aqui, então, né, aqui já começa algo novo, aqui já começa algo que não é da lei, que não é ir lá no templo. Pode ser até que as pessoas fossem, mas aqui ele está fazendo algo à parte, no deserto, clamando e falando, ó, venham, sejam imergidos na água, que isso vai tirar os pecados de vocês, porque o sangue de animais já não agrada mais, o Criador, ele falou que não agrada mais, já não está mais, né, sendo bom isso, né, vocês sacrificam, impecam, sacrificam, impecam, sacrificam, impecam, né, acho que era esse o problema, tanto que o Criador disse, né, que é melhor, agora não lembro, melhor do que sacrificar, né, agora não lembro, até os irmãos usam como um ditado isso, né, agora me fugiu, mas tudo bem, né. E as pessoas estavam indo, quer dizer, o povo estava aderindo, o povo que inclusive estava em Jerusalém estava aderindo a esse arrependimento, né? E o arrependimento agrada o Criador, não tem como, né? A esse gesto, esse ato simbólico, que não é da lei, não tem como, é um ato simbólico, assim como os 7 batismos de Naamã, sabe? É um ato simbólico, ele é separado da lei ali, é uma coisa que não vai contra, mas que também não está prescrito, então você não pode dizer que é da lei, tá? E em terceiro aqui, ele fala que, né, ó, depois de mim vai vir um que vai batizar vocês vai imergir, né? Porque batizar fica uma palavra meio mística, vai imergir vocês no Espírito, né? Vai imergir vocês, né,
não com água, não nesse ato simbólico aqui que eu estou fazendo, tá? Mas vai imergir vocês no espírito, no entendimento das coisas, vai imergir vocês na presença do Criador, vai trazer o ensinamento todo verdadeiro, completo, vai, né, mostrar o que tem que ser mantido, o que tem que ser, né, enfim, cumprido por ele e depois encerrado, enfim, né. Então essa imersão em água, na verdade, se a gente for ver pelo lado profético, ela é a imersão na palavra. Quem é a palavra? Que eu até me corrigi, acho que foi nesse vídeo mesmo. Quem é a palavra? A palavra é o próprio Yahusha. Então ele estava imergindo as pessoas em Yahusha, né? Ele estava imergindo as pessoas no verbo, né? Naquele que é a palavra, o verbo vivo do Criador, né? Então ele estava imergindo as pessoas simbolicamente em Yahusha. Estava lavando as pessoas com a palavra, já num sentido de algo novo, não algo relacionado à lei. Não tem nada a ver com a lei. Ninguém consegue me provar que isso aqui é um mandamento, né, da forma que é feito simbólico da lei objetiva. É isso que eu queria trazer para os irmãos. Não tem local aqui na escritura que vai dizer que esse ato simbólico, assim como o ato simbólico da ceia, né, ali de tomar o pão, de tomar o cálice, partir o pão, né, que é a Páscoa, né, a Páscoa de Yahusha, de que aquilo ali é algo da lei, né. A Páscoa do Cordeiro dos israelitas, sim, mas a Páscoa que ele falou ali, ó, agora eu vou ser o sacrifício, tá aqui o meu corpo, tá aqui o meu sangue, entendeu? Façam isso em memória de mim. É um ato simbólico, não é que vai virar sangue, nem virar carne quando você comer, que é a constansubiciação, né? É uma palavra assim, agora que não estava preparado, né? Mudar de substância, né? Me fugiu agora a palavra. Agora não importa. Então não tem a ver com isso. É um ato simbólico, um memorial, até que ele venha. Entende? Até que ele venha. E é óbvio, né? Eu vou deixar os textos na descrição, que eu já tenho separado ali. O batismo, a imersão, né? Ela é feita pelos apóstolos no nome de Yahusha. Não é feita nos 3 títulos de uma trindade, tá? Ela é feita no nome de Yahusha, para que de Yahusha sejamos revestidos, como está em Gálatas, tá? Então, era isso. Espero que tenha ficado claro, espero que você perceba que pelo menos até onde eu consigo perceber e entender na escritura, é um erro dizer que batismo, como foi preconizado aqui, pregado, né, foi proclamado e praticado não só por João e Yohanan Batista, mas pelos próprios apóstolos já na Nova Aliança, depois, né, e pelo próprio Paulo, né, porque Paulo vem pregando, né, a Nova Aliança, né, e ele mesmo diz que batizou, né. Ele não dá tanta importância para isso, mas ele não, quando ele fala que não batizou, na verdade, ó, se batizei 2 ou 3 e a casa de uma irmã, que agora não lembro o nome, né, foi muito, né, porque ele não me enviou para batizar, mas para pregar. Mas isso não quer dizer que o assistente dele não batizasse, entende? Tem uma questão aí, né? Tem uma questão. Ele está dizendo que ele não batizava, mas o ato de batizar, e aí tem também lá em Atos, falando, vocês foram batizados, mas vocês foram batizados só no batismo de João Batista? Vocês não receberam o Espírito? Então uma coisa não anula a outra, entende? Ele não disse, não, esse batismo foi cancelado, esse batismo, isso é coisa da lei. Não, ele falou, vocês foram batizados só nas águas? Não, vocês têm que receber a imposição de mãos e o Espírito aqui, calma aí. Entende? Vocês foram batizados só nas águas? Ali seria um ensejo para dizer, não, esse batismo já não tem mais valor, né? O único batismo aqui é o batismo no Espírito. Eu sei que é um assunto no meio
dos irmãos que é espinhoso para alguns, né? Mas eu peço que antes de você comentar, tá? Eu peço que você dê uma olhada na relação dos textos e leia texto por texto, considerando que outra vez, né? Aquilo que, especialmente o apóstolo Paulo, né, praticava, aquilo que era praticado, que era a crença de Paulo, que era a prática de Paulo, é isso que também deve ser a nossa crença e a nossa prática. Tá? Então a gente não pode reinventar a roda. Se ele batizava no nome do Machia, então, né, se isso era um hábito entre os apóstolos, e em especial, né, reconhecido e praticado por Paulo, por Shaul, né, também nós devemos fazer isso. Então eu espero que esse texto aqui, na verdade, eu não sei se eu consegui me expressar da maneira que seria o ideal, mas espero que esse texto aqui tenha trazido esse esclarecimento de que imersão nas águas, da maneira que foi proposta aqui por Yohanan Batista para preparar o caminho do Salvador num pré-evangelho, digamos assim, né? Uma preparação daquele que viria, isso não é da lei, isso não é um rudimento da lei, não tem isso na lei como um mandamento, isso é um ato simbólico que inclusive foi mantido pelos apóstolos, tá? Então eu vou colocar aí o vídeo, vou colocar os textos todos que eu tenho das cartas de Paulo, de Atos dos Apóstolos sobre o batismo no nome de Yahshua, tá? Realmente tem aqui a Bíblia de Jerusalém, né? O batismo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que é o batismo nos títulos da Trindade, né? Ele é um acréscimo lá em Mateus, está até aberto aqui na verdade, né? Aqui eu estou no final de Mateus, estou no começo de Marcos, que é o que a gente estava lendo. Então é um acréscimo, tá? O batismo mesmo tem que ser feito no nome, a imersão, né, nas águas tem que ser feita no nome de Yahshua, tá? Então é isso, irmãos. Eu agradeço aí a atenção. Ficou um vídeo de quase meia hora, mas eu sei que também não é um estudo muito completo, né? Você vai ter que dar uma olhada nos textos aí que eu vou deixar. Eu poderia ter passeado aqui, separado. Separado eu já tenho, mas podia ter passeado na escritura aqui, mas não é o objetivo. Eu acho que o que está revelado aqui, né, das pessoas de Jerusalém estarem afluindo para serem imergidas nas águas por João Batista, por isso ser a preparação, né, do Salvador, por isso não estar na lei da maneira que é feita aqui, eu acredito que isso já seja o suficiente para que os irmãos entendam que isso não é algo da lei, né, e que em momento nenhum aqui, né, quando ele diz aqui, eu vos batizei com água, ele porém vos batizará com o Espírito, isso aqui não anula, né, o batismo na água, né? Aqui só está dizendo que é algo ainda superior, porque o batismo na água é um símbolo para ser imergido, né, ser revestido do Machia, que é a palavra. Então é um símbolo, mas uma coisa não anula a outra, né? São atos simbólicos, né? E eles têm o seu valor, têm a sua instituição aqui nas escrituras e nos hábitos dos próprios apóstolos, tá bom? Então era isso, agradeço, prazer em revê-los, eu não estou vendo vocês, mas vocês estão me vendo, né? E eu agradeço aí o carinho, a atenção e prossigamos, irmãos. Shalom.